Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dead Board Games. Neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos e depois vou dar a minha opinião sobre este Razzia. Este é um jogo de Sofia Wagner, de 2 a 5 jogadores, com duração aproximada de 30 minutos e distribuído pela Devir. Por isso, se querem saber mais, não saiam daí. O jogo Razzia é um jogo de lançamento e colocação de dados, onde cada jogador irá representar uma família de ratos. Os jogadores vão estar a lançar os seus dados para depois os colocarem aqui no tabuleiro e conseguirem o máximo de comida possível e também tentando chegar aqui à prateleira superior para conseguir os seus benefícios. O jogo termina assim que um jogador consiga armazenar no seu saco 25 pontos de comida e esse jogador é declarado o vencedor. Para fazeres a preparação do jogo, deves começar por colocar o tabuleiro no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores e em seguida deves prepará-lo de acordo com o número de jogadores. O setup para cada número de jogadores está indicado aqui na tampa da caixa de jogo. Eu vou fazer a preparação para 3 jogadores, por isso eu tenho de encontrar a peça com o número 4 e o número 7 e colocá-las de acordo com as instruções que estão aqui na tampa da caixa de jogo. Agora, deves encontrar estes dados, são os dados de caramelo, e colocá-los aqui no pote de caramelo. Se tiveres numa partida para 2 ou 3 jogadores, simplesmente colocas um dado de caramelo. Se tiveres numa partida para 4 ou 5 jogadores, colocas os 2 dados aqui em cima. Como eu estou a fazer a preparação para 3 jogadores, eu só vou colocar um dado de caramelo. O outro dado será devolvido à caixa de jogo. Cada jogador deve agora escolher uma cor e recebe 7 dados dessa mesma cor e um saco. Se estiveres numa partida para 2 jogadores, cada jogador recebe simplesmente 6 dados. Agora deves encontrar o primeiro jogador e deves entregar ao mesmo 3 pontos de comida. Os jogadores seguintes recebem sempre mais um ponto de comida do que o jogador anterior. Significa isto que se o jogador azul for o primeiro jogador, irá receber 3 pontos de comida, este 4 pontos e o jogador de laranja 5 pontos. Como vocês veem, todos os jogadores apresentam salsichas à sua frente, menos o jogador laranja que apresenta um biscoito. E aproveito esta altura para vos indicar quais é que são os pontos referentes a cada tipo de alimento. Cada salsicha neste jogo vale 1 ponto, cada biscoito vale 5 pontos e cada fatia de queijo vale 10 pontos. E os jogadores ao longo do jogo podem fazer câmbios entre os diferentes alimentos, quer seja para trocar ou então destrocar. Por fim, deves dispor os alimentos alguns na mesa. Depois disto, a preparação está feita e vocês podem começar a jogar Razzia. No jogo Razzia, os jogadores vão tomando turnos alternados e o turno de cada jogador é composto por 3 passos. Na primeira fase, os jogadores vão estar a lançar os seus dados, depois vão estar a colocá-los aqui no tabuleiro e por fim vão estar a resolver todas as colunas completas. Vamos então entrar em mais pormenor no turno do jogador. No início do seu turno, o jogador tem sempre 2 opções. Ou retira os dados que se encontram no tabuleiro, ou então vai lançar os dados que tem à sua frente. A primeira opção, que é retirar os dados do tabuleiro, eu falarei mais adiante no vídeo. Nesta altura, o jogador vai então optar pela segunda opção, que é lançar os dados que tem então à sua frente. Ele pega nos dados todos disponíveis, lança-os e agora o jogador tem a opção de relançar quaisquer dados que deseje. Vamos supor que este jogador deseja pegar nestes dados e relançá-los. A partir deste momento, esta fase está terminada e agora o jogador deve proceder à colocação dos seus dados aqui no tabuleiro. Chega então à altura da segunda fase do turno do jogador, onde o jogador vai colocar os seus dados aqui no tabuleiro. O jogador está obrigado a colocar pelo menos um dos seus dados e no limite pode colocar os dados todos. Uma chamada de atenção é que assim que os dados são colocados no tabuleiro, eles permanecem lá até que a coluna onde os dados se encontram fique completa e seja resolvida e os dados sejam então retornados aos jogadores. Como vocês veem, o tabuleiro apresenta várias colunas que vão ser preenchidas ao longo do jogo. Vocês também conseguem ver que aqui na parte de baixo do tabuleiro existe uma linha, que é a linha do gato, e que eu vou explicar mais adiante no vídeo, uma vez que este local do tabuleiro tem um mecanismo particular. Para o jogador proceder então à colocação dos dados, existem algumas regras que deve seguir. Então, as colunas são sempre preenchidas de baixo para cima, não pode haver espaço entre elas. Significa que se eu quiser colocar um dado aqui, o próximo dado que eu vou colocar tem que ser obrigatoriamente colocado nesta casa. Vocês também conseguem ver que existem 2 tipos de casas, umas que apresentam um dado com um determinado valor e outras que não apresentam qualquer valor, mas apresentam um símbolo igual a intersetá-las. No primeiro caso,
para o jogador colocar um dado nesse local, tem de respeitar o valor. Neste caso, o jogador só pode colocar aqui dado com um valor de 5. Nas casas em que não existe qualquer valor, o jogador pode determinar qual é que é o valor dessa casa. No entanto, se a casa onde vai colocar um dado for interceptada por um igual, o jogador tem de colocar um dado que seja de igual valor ao da casa anterior. Uma chamada de atenção que estes dados não precisam de ser colocados na mesma jogada. Só uma chamada de atenção para esta coluna aqui, onde este dado e este dado têm que ser de igual valor, assim como estes dois, mas este dado não tem que ser igual a este, uma vez que não existe um igual a intersetar estas duas casas. Assim que o jogador não queira colocar mais dados no tabuleiro, e entra na próxima fase do seu turno, que é a altura de verificar as colunas da esquerda para a direita, verificar quais das colunas é que estão completas e resolvê-las. Estamos no início da partida, não existe ainda esse caso, mas vamos avançar aqui um bocadinho no jogo para vocês perceberem algumas das mecânicas que estão aqui inerentes. Vamos então supor que no fim da segunda fase do turno do jogador azul nós temos este cenário. E agora o que o jogador vai fazer é procurar todas as colunas que estão completas, da esquerda para a direita, e resolvê-las. Como vocês veem, esta coluna está completa e para resolver o jogador deve fazer o seguinte: deve ir retirando um a um e entregar os benefícios inscritos no tabuleiro ao jogador detentor do dado. Neste caso, o jogador azul irá receber uma salsicha, o jogador laranja outra salsicha e o jogador verde outra salsicha. À medida que fazes a entrega dos benefícios, deves também entregar os dados aos jogadores correspondentes. Algo muito importante é que as salsichas que os jogadores receberam são colocadas à frente dos mesmos e não no saco. Significa que tudo que está aqui ainda está desprotegido e pode ser alvo de pilhagem por parte dos outros jogadores. Adicionalmente, o jogador detentor do turno e que foi responsável por completar a coluna vai aceder então aos benefícios aqui da prateleira superior. E eu vou passar então a explicá-los. Este aqui é o dano ansioso e permite com que o jogador pegue então no dado que se encontra aqui em cima e o coloque na parte inferior de qualquer uma das colunas. Se já existirem dados nesta coluna, simplesmente empurra-os para cima. Vocês devem verificar que este dado não obedece às colocações ou às regras de colocação inscritas no tabuleiro. Como vocês também verificam, ao colocar este dado, o jogador completou outra coluna e vai resolvê-la de imediato. E vocês devem proceder da mesma maneira do que para a coluna anterior, atribuindo os benefícios inscritos no tabuleiro aos jogadores detentores do dado e que ocupavam aquela posição. Neste caso, o jogador azul irá receber 2 salsichas, o jogador verde uma, o jogador laranja uma, este nada e este jogador também nada. No entanto, o jogador azul, como completou a coluna, vai ter acesso aqui ao pote de caramelos e irá receber este dado, que não é mais do que um dado joker e que substitui qualquer valor, e o jogador deve virá-lo para a face que corresponde à sua cor e colocá-lo à sua frente e poderá utilizá-lo em turnos futuros. Em alguns casos pode acontecer esta situação de o jogador ter completado esta coluna, no entanto não há caramelos aqui no pote, e então o que é que o jogador deve fazer? O jogador tem direito na mesma ao dado, e se este estiver na posse do outro jogador ou estiver no tabuleiro, o jogador vai na mesma buscá-lo para si e coloca-o à sua frente. No caso de o dado estar a ocupar alguma posição no tabuleiro, vocês retiram-no e deixam o espaço livre que estava ocupado pelo dado. Continuando então a explicar os benefícios das colunas. Esta coluna aqui, esta coluna aqui e esta coluna aqui dão todas salsichas extra, 2, 3 e respectivamente. E agora vamos olhar para esta secção aqui do tabuleiro, porque tem ações que mudam a dinâmica do jogo. Este aqui é o local do saco e permite que o jogador que terminou essa coluna possa guardar comida dentro do seu saco. Mas qual a quantidade de comida que o jogador pode guardar? Para vocês acharem a quantidade de comida que o jogador pode guardar, vocês devem encontrar o par mais alto dessa coluna e depois somar esses dois dados. Ora, neste caso aqui, o jogador azul terminou esta coluna, pelo que vai ter direito a guardar comida dentro do seu saco, e como vocês veem, o par mais alto são estes dados aqui com o número 4. 4 e 4, 8, ou seja, o jogador pode guardar 8 pontos de comida dentro do seu saco. No entanto, o jogador só tem 7 pontos de comida à sua frente. Sempre que o valor de comida que o jogador tem à sua frente for inferior
ao valor do somatório do par mais alto desta coluna, o jogador não pode guardar a comida dentro do seu saco. No entanto, quando o somatório do par mais alto desta coluna for superior ao que o jogador tem à sua frente, o jogador pode guardar a quantia referente a esse valor e deixar o excedente de fora. Ou seja, neste caso aqui o par mais alto é o número 3, ou seja, 3 e 3, 6. O jogador tem 7 pontos de comida, o jogador pode guardar então 6 pontos de comida dentro do seu saco e deixar um ponto aqui à sua frente. Esta coluna aqui é a coluna do rato ganancioso e permite com que o jogador roube metade da comida que se encontra à frente de um jogador à sua escolha. Neste caso aqui vamos supor que o jogador azul queria escolher o jogador verde para roubar a comida. Então o jogador tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é dividido a metade e arredondado sempre para baixo, ou seja, o jogador iria perder então 3 salsichas que seriam entregues ao jogador azul. E por fim, só falta explicar esta coluna daqui, que é a coluna do rato contabilista e que faz com que todos os jogadores passem metade da sua comida para o jogador ao seu lado. O lado para onde vai ser feita esta circulação de comida é o jogador que completou a coluna que determina. Depois de se ter resolvido todas as colunas que se encontram completas, o turno destes jogadores está terminado e é a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. De lembrar que os dados das colunas que não foram completas e portanto resolvidas permanecem aí até que estas sejam preenchidas. Tempo então agora para vos explicar em mais pormenor esta fila aqui, que é a fila do gato. A fila do gato serve então para nós tentarmos bloquear de certa forma os dados dos nossos adversários. Então, para chamar a atenção do gato, o jogador no seu turno pode colocar um dado aqui. Como vocês veem, não há nenhuma indicação de valor, por isso o jogador escolhe o valor que quer colocar aqui. No entanto, vocês veem aqui um dado branco. Assim que um dado for colocado neste local, a contagem começa e então, como vocês veem, todas estas casas têm um sinal de igual intersetá-las, significa que este dado que eu vou colocar aqui determina o valor dos dados que vão ser colocados aqui. E aqui é que isto muda um bocadinho. Vamos supor que o turno do jogador azul terminou e é a vez do próximo jogador. E agora o que é que vai acontecer? Quando o jogador, ao lançar ou relançar os seus dados, sempre que tiver um dado que seja do valor do dado que se encontra aqui na casa do dado branco, vai ser imediatamente retido. E assim que o último dado seja colocado e preenche então assim a fila do gato, o gato aparece e todos os ratos vão esconder, significa que vocês devem retirar todos os dados aqui do tabuleiro. Os dados são então devolvidos ao jogador e algo muito importante é que, como vocês veem, vamos supor que é o turno do jogador azul e o jogador viu retornados estes dados para si. E estes dados só podem ser utilizados novamente neste turno pelo jogador azul se ele ainda tiver a opção de relançar. Se não tiver, estes dados não podem ser utilizados neste turno e o jogador só os pode utilizar em turnos futuros. Tempo agora para vos explicar como é que os jogadores devem proceder quando decidem retirar os dados do tabuleiro. Neste caso, o jogador azul decide retirar o seu dado aqui do tabuleiro e então o que ele deve fazer é retirar o dado daqui e deixar o espaço ocupado pelo o seu dado em branco e nunca fazer deslizar os dados dos outros adversários para baixo. Isto normalmente não seria possível com as colocações normais, mas quando o jogador decide retirar os dados, deve deixar então este espaço aqui em branco aqui na coluna. Então, os jogadores continuam todos a jogar da forma que eu referi e assim que um jogador consiga guardar 25 pontos de comida, o jogo termina e esse jogador é o vencedor do jogo. Tempo agora para eu dar então a minha opinião sobre o jogo e começo pela produção que eu digo que está 5 estrelas. Basta olhar então para o tabuleiro, que é tridimensional e que permite com que vocês coloquem os dados e que estes não saiam do sítio durante a partida. Também o facto do tabuleiro ser modular e ajustar-se ao número dos jogadores. Os próprios componentes em si, as salsichas, aqui a fatia de queijo, também aqui os sacos, este dado também está bastante bem conseguido. E até a cereja no topo do bolo, que é a personalização da parte de trás aqui do tabuleiro principal. Tudo neste jogo tem uma produção 5 estrelas. Entrando agora mais pormenor nas mecânicas, algo que eu gostei bastante neste jogo é então a cooperação forçada que o jogo vos obriga e versus a competitividade que vocês têm que ter.
De facto, vocês vão ter que tentar ocupar as melhores casas para tentarem ter maior comida, mas no entanto vocês estão implicitamente a ajudar os outros jogadores, visto que têm que colocar dados no tabuleiro e o tabuleiro é comum. Ora, o vosso objetivo é tentar ocupar as melhores casas de maneira a que ajudem o menos possível os outros jogadores, e isto dá um toque muito engraçado ao jogo. Outro dilema que o jogo vos coloca durante o jogo é então o acumular versus guardar. Quando vocês recebem comida, a comida vem para a vossa frente, não vai diretamente para o saco, e vocês têm que tomar uma decisão. Às vezes é preferível vocês guardarem pouco, mas guardarem, do que estarem ali a acumular. Outras vezes vocês podem testar aí a vossa sorte e ver se não são alvo de pilhagem por parte dos outros adversários e tentar ter muita comida para fazer um combo para conseguir meter aí 10 ou 12 pontos de comida dentro do vosso saco. Isto também é outro ponto positivo do jogo. Escusado será dizer que neste jogo a interação está garantida e durante toda a partida vocês vão estar sempre a olhar para o jogo dos vossos adversários e também tentar ver o que é que podem pilhar dos outros jogadores. Isto dá um toque engraçado ao jogo, porque permite às vezes reviravoltas surpreendentes, uma vez que os jogadores estão sempre a buscar comida uns aos outros e também através do próprio tabuleiro a tentar roubar aqui as casas uns aos outros. Outra mecânica que eu quero também destacar é então a mecânica aqui do gato, que permite com que vocês consigam capturar dados do vosso adversário e que bloqueiem, por exemplo, um número. Um dos números que os jogadores mais utilizam aqui para pôr na casa do gato é o número 6, que corresponde então aqui ao local do ratinho, que vai permitir com que um jogador roube metade da comida a outro jogador. Ao pôr aqui o 6, basicamente o 6 fica bloqueado porque o gato vai atrair todos os dados 6 e isto é muito engraçado porque permite ainda mais uma camada estratégica aqui ao jogo. Quero destacar também as ações aqui da prateleira superior aqui no tabuleiro. Todas elas são diferentes, com exceção destas três aqui, e todas elas funcionam de uma forma única, que permite quebrar as pequenas regritas que tem o jogo, dando aqui um toque bastante engraçado ao jogo e mudam-no no sentido positivo. Passando agora para os pontos menos positivos, começa então pela rejogabilidade. De facto, depois de poucas partidas, vocês já viram tudo que este jogo tinha para vos oferecer. Não há nada que mude aqui na preparação do jogo, também não há elementos novos a ser adicionados a cada partida e por isso a rejogabilidade aqui neste jogo é baixa. O próximo ponto menos positivo vai então para o fator sorte. Eu não digo que aqui o fator sorte seja determinante, mas contribui muito significativamente para o desfecho do jogo, principalmente quando vocês estão a tentar armazenar comida, porque vocês podem precisar de um determinado número, não conseguirem, o vosso adversário tem o turno dele, consegue e ganha o jogo. São situações que podem acontecer no jogo e por isso eu deixo sempre este alerta. O fator sorte aqui pode não ser decisivo, mas tem um peso considerável. O ponto que eu quero destacar a seguir é então a interação agressiva que este jogo tem. De facto, há uma componente deste jogo que vos incita a destruir o jogo do adversário e isto para algumas pessoas pode não ser bem visto. Eu tendencialmente também tendo a não gostar de jogos que tenham esta interação muito agressiva e por isso eu destaco aqui como um dos pontos menos positivos do jogo. Outro ponto que eu quero destacar como sendo um ponto menos positivo é então as regras deste jogo, que me parecem que estão aqui um bocadinho feitas à pressão e que falta aquele requinte para ser um jogo de excelência. E vou-vos dar uma situação em concreto. Por exemplo, se vocês tiverem um dado que vem da primeira coluna, da Ana Ansiosa, e vocês puserem na coluna para guardar a comida e empurrarem os outros dados para baixo, isto vai desfazer por completo os pares que ali existem. E então, como é que vocês fazem, mas acabaram por completar a coluna, como é que vocês fazem a contabilização dos pares aqui nesta coluna? O livro de regras não é claro quanto a isso. E por isso eu destaco mais este ponto como sendo um ponto menos positivo, que é então algumas nuances aqui deste jogo que não estão tão bem explicadas e que eu tentei pedir esclarecimentos, mas que a autora não me respondeu. Também ainda não obtive resposta no BGG, só o Ricardo, a quem eu agradeço todo o esforço, é que me tem vindo a tentar esclarecer sobre alguns pontos menos claros sobre este jogo. Este é um jogo então rápido, um jogo de dados bastante engraçado, com uma temática que foge aqui ao normal, mas que vai agradar tanto aos mais novos quanto aos mais velhos
É um jogo muito bem produzido e eu garanto-vos que vocês vão passar um bom tempo com este jogo e recebe aqui da Ed Board Games um selo de recomendado. Foi esta então a minha avaliação do jogo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o gosto, subscrevam o canal para mais vídeos como este, partilhem o vídeo, ajudem a Ed Board Games a crescer, porque este vídeo foi feito única e exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo. Joguem muito!